Olá, boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite Elaine, boa noite também Filomena, olá, boa noite Ana Cristina, boa noite Silvano. Eu falei Ricardinho, não lembro se eu falei Lúcia. Boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite também Selma, sejam bem-vindos. Olá Andréia Dantas, boa noite Michele Rossato e Gabriel, boa noite para vocês, boa noite José Ricardo. Paulo Henrique Bueno, meu querido amigo e professor, seja sempre bem-vindo. Olá Wagner, boa noite meu querido, boa noite Leda, boa noite o senhor Antônio Pazotto e Isabela. Olá Salete, Márcio, Gustavo, sejam bem-vindos. Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Boa noite Mariângela. Maria Aparecida Moraes, boa noite Gustavo Duarte. Olá, Leopoldina, também boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite Adriana Alvarenga, Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Eveline, Roberta e Gabi, que prazer tê-las aqui. Olá, Luísa Silva, boa noite também Márcia Psirelo, boa noite para o Paulo aí também, Márcia. Adriana Dantas, boa noite Lídia. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Rosângela, boa noite também para você. Seu Luiz Alberto, boa noite, muita luz e paz para todos nós, seu Luiz, e a gratidão com certeza é nossa. Doralice também, boa noite para você, seja bem-vinda. Olá Célia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Está travada a imagem? Será que é só a sua aí, Luísa? Ou será que é de todos? Jossanã, boa noite. Seja bem-vinda também. Então é só a sua, Luísa. Ô Rosângela, com certeza. Obrigado também, Paulo Henrique, pelo feedback. Obrigado, Filomena. Esse momento sempre é muito importante. Obrigado também, Selma, pelo feedback. A Luísa também falou que está tudo normal. Vânia Assunção, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Celeida, boa noite. Adair e Ercília, boa noite para vocês, sejam bem-vindas também. Andréia Vieira, boa noite Marcileia, Luciano e Guilherme. Boa noite Marinha, seja bem-vinda. Gente, vamos lá então iniciarmos. A vontade é de ficar aqui cumprimentando todo mundo, conversando, mas nós temos aí um estudo, né, para nós fazermos uma leitura, estudo. Boa noite Helena, seja bem-vinda. Uma leitura, estudo para nós fazermos desse instante. E é claro, nós precisamos, olá Ercília, seja bem-vinda, com muito amor e com muito carinho e com a dedicação de sempre. Eu estou vendo aqui as manifestações de vocês, realmente esse momento é muito bom, nós já estamos assim tão acostumados e a gente não vê a hora. Não sei se vocês perceberam, eu ainda estou aqui no trabalho, tem dia que eu fico até preocupado em terminar tudo, né, no momento certo para que eu possa estar aqui nesse momento presente junto com vocês para nós estudarmos juntos, porque com certeza é muito prazeroso. Boa noite Flávio Gava, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, que nós possamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre amado e querido Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, sobretudo os nossos anjos de guarda, agradecendo-os por todo o esforço que eles fazem para nós chegarmos ao fim do nosso dia, ou pelo menos, né, neste momento entre a tarde e a noite, para estarmos aqui juntos, reunidos, aproveitando esta oportunidade de informações, de esclarecimento, de união de pensamentos, de união de vibrações, que com certeza é algo muito gratificante para nós, sobretudo neste momento que nós estamos passando por delicados instantes da nossa vida, e são instantes mesmos, principalmente analisando do ponto de vista espiritual.
mas o importante é que nós estamos juntos. Estamos juntos entre nós encarnados, estamos juntos com os desencarnados, estamos juntos e sob a proteção do nosso Mestre amado e querido Jesus. Desejo a todos vocês muita paz nesse instante, que as nossas vibrações e energias continuem sendo endereçadas a todos os nossos irmãos mais necessitados, encarnados ou desencarnados, que a espiritualidade conduza essas energias e vibrações, espalhando por todos os lugares e para todas as pessoas que necessitam, e que juntos trabalhemos, meus queridos irmãos, para a regeneração deste planeta. Paz, serenidade, amor, caridade e, é claro, sempre Jesus no coração, para que a gente consiga vencer todos os obstáculos que estão sendo colocados à nossa disposição para o nosso crescimento. Que assim seja. Que bom, e realmente é com uma alegria imensa que que nós estamos aqui, né? Que a gente faz parte dessa família e é muito importante sim estarmos sempre juntos, sempre com notícias e notícias boas e maravilhosas, né, Marcileia? Isso é sempre importante. Boa noite aqui, antes de nós iniciarmos para o nosso companheiro Gilberto, Joana Camargo, boa noite, seja bem-vinda. Os compartilhamentos da Marcileia, sim, é maravilhoso. Olá, Patrícia, boa noite Sirlene, que bom. A gente sabe, Joana, tem dia que realmente é complicado para todas as pessoas, né? A gente sabe, principalmente quando os compromissos são diários, né? São coisas que a gente ainda precisa aprender, nós precisamos nos acostumarmos e a gente entende, tá? Fica realmente muito tranquila, mesmo que alguns de vocês não consigam estar aqui compartilhando conosco este momento, mas a gente sabe que vocês estão de coração sempre ligados nessa família, sempre ligados a todos nós. Gente, hoje é dia de nós darmos sequência à leitura e estudo do livro A Gênese. Mas assim, é um livro, A Gênese, onde nós estamos tendo a oportunidade de estudar o próprio Evangelho. Vejam, né? Que interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo na Gênese, a gente já viu aquelas duas primeiras partes, né? A Gênese doutrinária, a Gênese planetária e a Gênese do Espírito, e agora nós estamos vendo os milagres. Lógico que os milagres que nós estamos vendo são aqueles que estão relatados no Evangelho, neste capítulo, e todos esses que eventualmente nós chamamos de milagres e que podem ser hoje facilmente explicados pela própria ciência espírita, quando nós passamos a estudar e a entender como funcionam os fluidos. E aqui, nesse capítulo específico, nós estamos vendo os milagres que estão sendo relatados ou que foram relatados no próprio Evangelho. E a gente está aprendendo muito com eles. Mesmo não estudando o Evangelho, veja, nós estamos em contato com os ensinamentos de Jesus, neste livro considerado por muitos como o mais científico de Kardec. Olá, Natália, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, é muito gostoso, é interessante, é muito importante e eu espero que a gente esteja conseguindo atingir esse objetivo. No nosso último encontro, a gente estava exatamente falando, né, daqueles 10 leprosos, uma passagem realmente muito interessante, onde a gente foi aprendendo, né, com o próprio codificador, os aspectos que envolviam os 10 leprosos, mas principalmente a gente conseguiu trazer para o nosso dia atual, porque o mais importante do próprio Evangelho, do estudo do Evangelho, desses milagres e ensinamentos de Jesus, o mais importante, gente, de tudo isso, é nós conseguirmos trazê-los para o nosso dia a dia. Porque entender o Evangelho, interpretar as lições do Cristo, saber o que Jesus quis dizer, e muitas das vezes nós fazemos isso até com palavras belas, bonitas, com poemas, ou até mesmo com canções, né, e belas canções, né, Valdete, que de vez em quando a gente sempre compartilha, mas o mais importante é a gente trazer isso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Boa noite, Lucélia. Então, os 10 leprosos foi uma lição assim bem interessante, por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de refletir, será que eu, no meu dia a dia,
Sou mais um daqueles 9 leprosos? Ou eu sou aquele que foi exatamente curado e que voltou para glorificar a Jesus e que, segundo a própria Amélia Rodrigues, depois ele se transformou num seguidor do Cristo? Tudo bem, eu posso ser um desses 9, tá? Que simplesmente queriam se ver curados para depois abandonar todo o estudo ou abandonar todo o auxílio da espiritualidade ou o auxílio divino e voltar para os mesmos defeitos, os mesmos vícios. Ou eu tenho aquele que conseguiu ser curado e modificou a sua forma de pensar. Agora, gente, eu posso ser também aquelas pessoas que estavam à volta do Cristo. Talvez nós ainda não passamos por tantas dificuldades a ponto de nós pedirmos ao Cristo a cura. Talvez nós não chegamos ainda nesse ponto. Talvez as atribulações que a vida nos coloca, que a vida apresenta para nós, eu falo para nós que estamos aqui, talvez ainda não foram aquele tipo de tribulação que nos fez pedir ou implorar a Deus uma cura. Talvez a nossa vida, o nosso estilo de vida seja tão tranquilo que nós não precisamos passar por isso. Mas se nós formos ou se estivermos incluídos neste número, o importante é que nós não nos deixemos adoecer para ter que implorar uma cura. Eu posso seguir o caminho para a evolução, para a perfeição, sem experimentar sofrimento e dor, como a gente está estudando no livro dos Espíritos, inclusive amanhã fica aqui o convite, no capítulo sobre a escolha das provas. Eu não preciso adoecer para implorar uma cura, eu posso simplesmente enxergar o caminho que eu preciso trilhar, e quando eu enxergo o caminho que eu preciso trilhar, quando eu venho exatamente para o meio da estrada, que a gente vai ver hoje, nessa primeira leitura da mão mirrada ou mão seca, eu consigo seguir o meu curso. Então, eu não preciso passar por isso. Se alguns de vocês estão, por exemplo, aí nessas reflexões, falando assim, poxa, mas eu não tive, eu não tenho, será que eu não estou sendo? Todos nós estamos sendo chamados. Aqueles que estavam do lado do Cristo, que não estavam sofrendo, tiveram a oportunidade de ouvir e seguir o seu caminho. Nós temos o exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa, a nossa queridíssima Joana de Ângeles, naquela época, ouvindo os ensinamentos do Cristo, ela se apresentou: Jesus, eu quero te seguir. Ela não estava sofrendo nem privações de ordem material. Por quê? Porque ela era esposa de um funcionário do império. Como funcionário do império, ele tinha posse, ele tinha condições, ele tinha dinheiro. Ela não sofria desse tipo de privações. E ela chegou para o Cristo e falou: eu quero te seguir, porque estes seus ensinamentos, o seu comportamento, os seus exemplos, mestre, estão me convencendo de que este é o caminho correto. Então, nós não temos que passar pelas fieiras da dor e do sofrimento para seguir o Cristo. Nós podemos fazer um caminho muito mais fácil e muito mais simples. E o que Jesus falou para Joana de Cusa, muito bem relatado por Humberto de Campos no livro Boa Nova? Joana, você quer me seguir? Vá lá para sua casa, cumpra a sua tarefa, cumpra a sua missão de mãe, de esposa, e você estará me seguindo. Olha que lição interessante, né? Até saindo um pouquinho, mas eu quero simplesmente chamar a atenção de vocês para este aspecto, porque a gente olha à nossa volta, gente, nós estamos vendo muita dor. A gente tem visto muito sofrimento, a gente tem visto uma incompreensão fora do comum, nós temos visto brigas em todos os aspectos, disputas, e aí a gente percebe que, parece que eu estou meio alheio, isso aqui não está me atingindo tanto. Isso não é prejuízo, isso é até bom, isso é importante, mas a partir do momento que nós não venhamos a cair nos mesmos erros, praticar os mesmos equívocos.
ok? Então, que nós tenhamos e que fique isso de lição para nós. E o que a gente poderia falar deste episódio ou desta passagem que Kardec nos comenta sobre a mão seca ou sobre a mão mirrada? Gente, Jesus, e aí a gente vai identificar tanto nessa agora da mão seca quanto da mulher encurvada, nós vamos ver comentários do próprio codificador falando de Jesus e envolvendo Jesus com o sábado e também com o templo ou sinagoga. E que, no caso deste da mão seca, Jesus entra, ou ele adentra ao templo, e ali tinha um homem que possuía uma mão seca. Talvez, eu vou abrir aqui um parênteses, é até interessante a gente aprofundar um pouquinho, aí eu estou utilizando das palavras de Amélia Rodrigues, através da psicografia do nosso querido Divaldo, e ela fala o seguinte: o que a mão seca representa para nós? Olha só, hein? Vejam as lições que nos ajudam a evitar dor e sofrimento. Ela fala o seguinte, que a mão seca ou a mão mirrada representa exatamente aquelas pessoas que possuem o coração fechado. Olha, o coração fechado, principalmente para o próximo, ele é exteriorizado na mão fechada. A gente tem até uma brincadeirinha, popular ou vulgar, que as pessoas falam, fulano de tal não dá tchau para não ter que abrir a mão. Já viram aquela expressão? Ou tem gente que parece que tem um escorpião no bolso. É uma brincadeirinha, mas é algo que nos leva a pensar e a refletir nisso, ou nesse aspecto que Amélia Rodrigues nos traz, que a mão seca, ela justamente representa aqueles que têm o seu coração também fechado, o seu coração mirrado, principalmente para o próximo. Então, mão seca é isso. E ali no templo tinha esse homem que tinha a mão seca e justamente passando por ali Jesus, e Jesus já era famoso pelas suas curas, os fariseus, e aí eles falam, Kardec fala, os fariseus e os herodianos, eles ficavam ali à espreita e esperando. Por quê? Era exatamente dia de sábado. Vamos abrir um outro parênteses. É importante nós estabelecermos aqui algumas diferenças. É claro que nós não vamos aprofundar muito nisso, tá? Mas o povo judeu, ele possui uma contagem de dia diferente do nosso. Nós estabelecemos o dia de 24 horas e o nosso dia começa à meia-noite. Já para eles, não. O sábado, por exemplo, ele inicia na sexta-feira, depois das 18 horas, tá? Então é só mesmo, uma informação para vocês saberem. Poxa, mas então será que é isso? Como é que era no templo e tal? Então, para eles existe essa diferença, ok? Bom, então Jesus estava e era exatamente dia de sábado, ou considerado sábado para eles. E eles ficaram olhando, opa, esse Jesus que tem mania de curar todo mundo, e ali tem pessoas, porque no templo iam pessoas doentes. A gente vai ver dessa mulher encurvada que foi curada na sinagoga. Depois nós vamos ver o cego de Betsaida, que era exatamente também num local público. Então, nós vamos encontrar muita gente nesse contexto. Então, os fariseus e os herodianos ficaram de olho. Opa, vamos ver se Jesus curar dia de sábado. Aí nós vamos ter motivo para prendê-lo, nós vamos ter motivo para exatamente reagir contra ele e, é claro, contra a sua doutrina. Isso porque lá no Antigo Testamento, Moisés já deixou estipulado, mas Moisés deixou estipulado o guardar esse dia de sábado, gente, que era exatamente um dia que eles deveriam se dedicar a Deus. E de uma certa forma, para falar para eles, falou, gente, vocês dedicam a semana inteira para os seus bens materiais, para as suas posses. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pelo menos um dia reservado. Então Moisés tinha um objetivo específico, tá? Então, o dia de sábado, ele deve ser consagrado ao Senhor. E aí, para eles, então, dia de sábado não poderia fazer nada.
Jesus entra, tá ali aquele povo esperando, alguns aguardando, né? Ou tipo assim, né? Essa é a armadilha perfeita. E aí de repente Jesus pega e cura. Chega próximo, olha para vocês, ele chega próximo desse homem de mão seca e, principalmente no Evangelho de Lucas, ele diz para o homem: vem para o meio. Eu vou aqui abrir um outro parênteses, é porque tem algumas frases de Jesus que, pelo menos para mim, elas causam um impacto, assim, muito forte, marcante realmente. E talvez muitos não deem tanta importância para isso. Deem mais importância à cura propriamente dita. Mas como Jesus não falou apenas para as pessoas, para o povo daquela época, Jesus fala também para nós hoje. Aliás, os seus ensinamentos, eu garanto que pelo menos por mais alguns milênios nós vamos tentar interpretar, entender e sobretudo praticar. Ele chega e fala para o homem: olha, vem para o meio. Levanta, estenda a sua mão, e aí ele curou. Essa parte, tudo bem, tranquilo. Mas o que me chamou a atenção antes da cura é o fato de Jesus chamar o homem para o meio. E o que significa chamar para o meio? Gente, chamar para o meio é, acima de tudo, tirar a pessoa da margem. Porque muitos são marginalizados. Assim como nós pensamos hoje, naquela época também pensavam o quê? Que as pessoas que eram acometidas de determinadas doenças, assim o eram por influência do demônio, por influência de Satanás, que aquilo representava um castigo, porque não eram pessoas boas, e uns até entendiam que os seus pais não eram bons, por isso que ele veio daquela forma. Então, eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Boa noite, Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. E aí Jesus pega e chama ele para o meio. Não, vem cá para o meio. Eu estou te trazendo para cá. Não fique apenas e tão somente às margens do caminho. Não se sinta um marginal, sinta-se também um escolhido. Vem para o meio. Hoje, aliás, ultimamente, nós temos enfrentado, sobretudo, no nosso país, nos Estados Unidos, que é de onde a notícia vem. Todos os lugares, com certeza, têm problemas dessa natureza, tá? Também na Inglaterra, pelo que eu fiquei sabendo, acontece bastante. Nós estamos vendo muitas pessoas sofrerem discriminação, seja por causa da sua cor, seja por causa da sua opção sexual. São Luís está lembrando aqui os rancenianos. Nós podemos lembrar as pessoas, por exemplo, até um pouco tempo atrás, que eram portadores da AIDS, ou que tinham vírus HIV. Ou seja, qualquer pessoa que tem algo diferente dos outros, elas são discriminadas, elas são marginalizadas. E Jesus, a primeira coisa: homem, vem para o meio. Você pertence a essa sociedade. Vem, sinta-se acolhido por nós. Boa noite, Rose, boa noite também, Cido, sejam bem-vindos. Sinta-se acolhido, você também é filho de Deus, e o seu caminho, a sua estrada é a mesma, é igual. Não caminhe nas margens, porque as margens podem ser perigosas. O caminho no centro, ele é muito mais tranquilo. Vem para o meio. Nós estamos dentro de um templo, nós estamos numa sinagoga, que você se sinta pessoa também importante, porque Deus não diferencia nenhum dos seus filhos. Então, só esse chamado de Jesus, ele já representa algo fantástico. Está aqui a Joana lembrando as pessoas, as crianças deficientes. Esses dias para trás nós comemoramos também o dia do autismo. Então, tudo isso, gente, gera discriminação. Aliás, vou abrir um pequeno parênteses, nós temos até pais que possuem dificuldades de aceitar os seus filhos e principalmente chamá-los para o meio, para conviver em sociedade.
Tem pais que, porque o filho tem algum problema, ele retira e tira as pessoas, tira a criança daquele convívio. Então, são situações que precisam ser mudadas. E Jesus fez isso, ou exemplificou isso para nós há mais de 2000 anos. E nós ainda não conseguimos entender e aprender. Vejam, eu estou extraindo uma simples frase do Cristo que pode fazer muita diferença na vida da sociedade. Se todos conseguissem identificar nesses ensinamentos e realmente praticá-los, nós não teríamos ou não sofreríamos, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, mais uma vez, que mais um homem negro foi morto pela polícia. Não estou querendo aqui principalmente julgar a conduta de ninguém, não, absolutamente. O que eu estou querendo dizer é que foi um homem negro e a população se revolta, aí vem manifestações, para quê? Para despertar a sociedade que todos nós somos iguais, e que Jesus já tinha dito lá atrás, vem para o meio, faça parte do nosso convívio. Este é um primeiro ponto que eu estou falando para vocês. Só essa frase de Jesus, que para mim já é fantástica, e que daria com certeza uma palestra inteira citando exemplos, e principalmente grandes baluartes da história da humanidade tentaram fazer e lutar por isso. Luther King, Mandela, mas a gente não vai tocar nesse ponto não. Mas Jesus já tinha dito esta frase, que para mim, repito, causa um impacto fantástico. E depois nós temos o próprio aspecto da cura. Gente, esta, entre aspas, paranormalidade do próprio Cristo, mais uma vez, ela é fantástica. Aliás, o objetivo da Gênesis é estudar essa paranormalidade, se eu posso assim dizer, com base no conhecimento dos fluidos. E Jesus, quando olha para aquele homem, nós vemos primeiro a dupla vista. Por quê? Porque quando Jesus olhou para ele, Jesus deve ter identificado lá no seu interior que ele já estava pronto para abrir as mãos. Boa noite, Cláudia, boa noite, Adriano, sejam bem-vindos. Jesus viu e enxergou dentro dele que ele já estava pronto para abrir o seu coração, ou ele já estava começando a abrir o seu coração. E quando você começa a abrir o seu coração, automaticamente a sua mão também pode abrir. E aí, quando você visualiza a eliminação da causa do problema, que Jesus conseguia ver pela dupla vista, ele identificou também que era possível, naquele instante, reparar ou restaurar os tecidos da mão daquele homem. Só precisaria de um estímulo nas células dele. Estímulo esse que hoje nós podemos com muita tranquilidade entender através de um passe espiritual, ou através de uma bênção que um padre faz na igreja, que o Papa faz, ou que o pastor faz. Quando você direciona essa energia, essa vibração, essa oração em prol de alguém, você faz com que as células recebam essa vibração, e essa vibração faz com que elas adquiram movimentos diferentes, e elas proporcionam essa transformação e essa cura. Então esse outro aspecto que nós gostaríamos de abordar aqui é exatamente esse. Não tinha nenhum tipo de milagre. Jesus conseguiu enxergar, vislumbrar. Jesus conseguiu primeiro ver que a causa já estava sendo eliminada, ou já tinha sido eliminado. Automaticamente ele já tinha reparado o seu próprio passado e estava pronto para receber novas lições. Por isso, na minha visão, Jesus faz esse gesto, vem para o meio, porque você já não precisa viver mais às margens, vem para o meio que você vai ser curado, o seu coração está pronto, você só precisa agora, como ele dizia em todas as curas, vá e não peques mais. Então, Jesus tinha essa capacidade, ele enxergava no interior da pessoa as suas próprias a intimidade da pessoa, as suas convicções, o seu aprendizado. Por quê? Porque tudo isso, gente, é possível visualizar através da vibração da nossa própria estrutura física, perispiritual e espiritual. Só que Jesus, que tinha dupla vista, conseguia enxergar. Não é toda e qualquer pessoa que consegue visualizar isso. Jesus
conseguia. Então, não constitui um milagre ou não constitui uma derrogação das leis divinas Jesus conhecer a intimidade da pessoa, identificar que ele já tinha superado a causa do problema, e quando você elimina a causa, os efeitos automaticamente também tendem a desaparecer. Só faltou o estímulo, só faltou aquela fisioterapia que foi acelerada com vibrações tão amorosas e poderosas que o próprio Cristo tinha. Pronto, estabeleceu-se a cura. Boa noite, Heloísa, seja bem-vinda. E agora um terceiro aspecto. Boa noite também, Edna, que eu ainda não falei aqui, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Lígia, Leila Chaves. Boa noite, Rodrigo Toledo. É um prazer imenso sempre tê-los aqui. E um terceiro aspecto que eu queria extrair dessa leitura. Lembram? Primeiro, vem para o meio. Segundo, Jesus conhecendo o interior, as disposições e a eliminação da causa. E o terceiro é a questão deste formalismo, meus queridos companheiros, que os fariseus possuíam naquela época. Que tipo de formalismo? O do sábado. Mas espera aí, Jesus vai perguntar: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Qual que é o problema de vocês? Será mais interessante, mais importante deixar alguém morrer porque é sábado ou salvar a vida dessa pessoa em pleno sábado? O que é mais importante? O que é mais interessante? Para Deus, principalmente, Ele está preocupado com esses ritualismos ou com esses rituais exteriores de adoração, ou Ele está preocupado em salvar alguém, ou Ele está preocupado em auxiliar alguém, ou Ele está exatamente trazendo mais uma pessoa para o meio para que ela se sinta dignificada? Gente, até a legislação humana hoje ela é muito clara. Um dos maiores princípios constitucionais que está lá na Constituição Federal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou é mais interessante e importante deixar a pessoa às margens, não ajudá-la, não salvá-la? O que será que Deus quis com o sábado? Prestem atenção, Jesus falava para eles. Eu não posso concordar com uma coisa dessas. Então, porque é sábado, vamos deixar morrer? Ah, porque é sábado, vamos deixar sofrer? Ah, porque é sábado, não vamos ajudar e não vamos auxiliar, não? E aí Jesus vai até fazer comparação. Por um acaso vocês deixam seus animais lá para morrerem em dia de sábado para poder e não reúne eles? Ah, quando é para os seus próprios bens, não tem problema. Vocês podem ir lá e resolver. Agora, quando é para ajudar alguém ou para abrir o coração, olha a mão seca, abrir o coração para o próximo, tem problema. Não pode porque está proibido por Moisés. Não. Jesus falou: não é assim, não é por aí. Prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. Prestem atenção naquilo que vocês estão dizendo. E a prática daquilo que Moisés nos ensinou, e aí a gente pode fazer uma analogia, né? Jogando lá para as outras parábolas e ensinamentos do Cristo, como por exemplo a parábola do bom samaritano, ou aquele momento, aquela oportunidade que um jovem doutor perguntou para Jesus, né? Como que ele poderia merecer o céu? Jesus falou: o que está escrito na lei? Ele já dizia que Moisés falou isso lá atrás, sim, em momentos distintos: ama o teu próximo como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Mas espera aí, como é que eu posso demonstrar amor ao meu próximo se só porque é sábado eu não posso curá-lo? Isso é demonstrar amor? Então Jesus chamou a atenção dos fariseus ali naquele momento. Espera aí, presta atenção naquilo que vocês estão fazendo. É lícito então? Não, vamos abrir o nosso coração para que nós não tenhamos no futuro a mão seca como a desta pessoa que hoje está aqui, podemos assim dizer, né, para testemunhar a glória de Deus. Deus não quer o sofrimento de ninguém, gente. Nós já falamos, estamos estudando isso. Falamos isso ontem. Deus não quer sofrimento de ninguém. O que Ele quer
é que as pessoas possam entender, aprender o que é a vida, aprender como viver, aprender e conhecer todas as leis para auxiliá-lo na obra da criação. É só isso. E aí nós seremos muito mais felizes. Então, todos esses rituais que eles praticavam e que nós hoje também, muitos de nós praticamos, não vão nos conduzir à salvação, entre aspas. Há muitas pessoas que estão preocupadas. Por favor, longe de discussões políticas, eu não quero isso, não estou nem aqui para isso. Mas há muitas pessoas preocupadas com os fechamentos dos centros, das igrejas, dos templos. Mas nós estamos vendo tanta oportunidade, quantas pessoas estão necessitadas. E o que Jesus fazia? Ele saía atrás praticamente dessas pessoas para fazer o bem. E muitos estão preocupados para voltar para os templos, para voltar para os centros, para cumprir rituais. Não, nós podemos continuar, aliás, nós podemos fazer e praticar o bem da forma como o próprio Cristo disse, abrindo o nosso coração para o próximo. Sem essa preocupação com ritualismos. Deixemos ou não sejamos fariseus, tá? Usando fariseus como adjetivo. Não sejamos aquelas pessoas que estão preocupadas apenas e tão somente com o cumprimento de rituais. Ok? Então, assim, a gente fecha esses nossos comentários. Até me desculpem se eu empolguei um pouquinho mais com essas questões mais ideológicas, né? Ou se eu aprofundei na própria filosofia, porque eu até queria falar dos dois juntos, tanto da Monse quanto da mulher encurvada. Mas assim, a necessidade de refletir sobre esses assuntos nos veio. Não sei se por minha própria culpa ou responsabilidade ou da espiritualidade, não sei, mas senti essa necessidade de nesse dia tocar nesses pontos com vocês. Então, por favor, gravem esses 3 tópicos que eu reputo interessantes dessa passagem. O texto de Kardec ele é muito, podemos assim dizer, ele é muito simples, ele é direto, mas tem esses 3 aspectos que para mim foram e são marcantes. O poder e a capacidade de Jesus, o vem para o centro para dignificar a pessoa e o mais importante é o nosso próximo e não os rituais que nos cercam. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas energias, pelas vibrações e que nós possamos, ainda que como aquele pequeno beija-flor, que para apagar o incêndio na floresta leva uma gotinha d'água no seu bico, que nós sejamos esse beija-flor, auxiliando a mudar, a modificar este nosso planeta, transformando-o em mundos de regeneração o mais breve possível. Muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.